Vou te mostrar como construir um planejamento financeiro para você abrir o seu negócio. Seja você uma pessoa que acabou de se formar em odontologia, pretende abrir um dia o seu consultório, de repente você inicialmente vai trabalhar numa clínica de alguém, juntar um dinheiro para abrir esse consultório, como que você pode se planejar para isso? A mesma coisa se você for um médico ou advogado, ou você quer empreender em alguma área, às vezes você está trabalhando como funcionário, você tem a vontade de montar o seu próprio negócio, mas às vezes fica muito em dúvida até de como planejar o financeiro, o que você tem que comprar primeiro, como vai ser os custos que você vai ter, as despesas, né, os gastos daquele negócio, qual vai ser o resultado. Então, a ideia desse vídeo é elucidar tudo isso, trazer clareza para você de o que você deve se atentar, o caminho que você deve seguir e até para vocês me conhecerem um pouco mais e saberem um pouco do que eu faço e por que eu estou aqui ajudando vocês, eu sou gestor financeiro de formação e investidor. Então, eu tenho aqui meu próprio escritório de consultoria financeira, gestão de investimento, do qual a gente ajuda tanto o pessoal na parte financeira, se organizar, separar ali o que é empresa, o que é o pessoal. A gente atende muito empresário, muito profissional liberal. E a gente também entra na parte de investimento, né? De estar sobrando dinheiro, quer construir um patrimônio, quer garantir uma aposentadoria, aumentar a renda. A gente faz investimentos para conseguir tudo isso. Então é um trabalho bem completo na parte financeira e de investimento. Então o caminho que eu quero mostrar aqui para vocês, eu até desenhei aqui no iPad, eu tinha feito um outro vídeo para o Instagram, inclusive se você quiser me seguir, é só procurar lá gustavo.ghpinvest, você vai me encontrar. Então tem um caminho do qual você pode seguir para tornar esse processo do planejamento financeiro para montar o seu negócio, abrir ele, iniciar e de repente você não tem às vezes o dinheiro para iniciar ele todo de uma vez, então você vai fazer por partes. Então, eu preciso primeiro comprar tal coisa, depois eu compro outra coisa, vou vendo o que é mais importante, o que é essencial. Então, é um caminho para você ter todas essas respostas. E eu gosto de iniciar por uma lista de investimentos, uma lista de coisas que eu vou precisar adquirir, itens, maquinário, equipamentos que eu preciso para que aquele negócio comece a funcionar e que seja coisas que vão gerar retorno para o meu negócio. Eu vou dar um exemplo aqui de uma barbearia para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que iria abrir, né, montar um negócio de barbearia. Então, um item que poderia ser investimento para uma barbearia seria, por exemplo, cadeira, do qual vai sentar os clientes e vai realizar todo o atendimento, barba, corte de cabelo, máquinas, tesouras, essas coisas são tudo investimento para o meu negócio. São coisas que eu vou adquirir e vou utilizar para gerar retorno para o negócio, para entregar ali o meu serviço, para conseguir atender os meus clientes. Só que não são coisas que eu preciso ficar comprando a todo momento, né? Eu vou comprar uma tesoura, talvez só tenha que comprar uma tesoura daqui 6 meses, um ano. Então é um investimento para um retorno de longo prazo. Consegue entender? Mesma coisa cadeira, né? Não vai ser toda semana, todo mês que você vai comprar cadeira. Diferente, por exemplo, de uma navalha, que muitas vezes você vai atender ali um cliente, fazer a barba dele, pegar uma navalha, usar, descartar, depois vai gastar todas as navalhas que você tem, você vai ter que comprar mais navalha. Então é algo que você precisa ficar repondo ali e é algo que você precisa para prestar o seu serviço, né? Ele está diretamente ligado ali ao serviço que você vende, ao atendimento do seu cliente e é algo que você muitas vezes tem que ficar repondo. Então é importante também ter essa separação, né? O investimento é algo que vai gerar retorno para você ao longo do tempo. A cadeira, as máquinas, a tesoura, a navalha é um custo, porque é algo que você vai usar para prestar o seu serviço e depois descarta. Depois você tem que comprar mais, entendeu? E até mesmo a questão das despesas, que muitas pessoas confundem, né? Elas acham que custo e despesa é a mesma coisa, e não é. O custo está relacionado à prestação do seu serviço, à prestação direta ali, a você usar para atender o seu cliente, entregar ali o seu serviço, que no caso seria um corte de cabelo, uma barba, né? No caso aqui, da barbearia. Então é importante separar aqui, né? O que é investimento, o que é custo, o que é despesa. E primeiro eu inicio na parte de investimentos, listando todos os investimentos. Eu gosto de listar o item, o valor e a prioridade. Para eu saber lá, um item que eu quero ter, é um investimento que eu vou fazer, mas de repente ele não é uma prioridade, porque não é um item tão essencial assim. É algo que, um negócio já estando estruturado, mais para frente eu quero ter, né? Numa barbearia ali
quero ter uma máquina de refrigerante, por exemplo, ou um frigobar para meus clientes poderem pegar uma água, alguma coisa do tipo. Não é essencial para o negócio, mas no futuro é um investimento que eu quero realizar. Então você vai definir o item, o valor e a prioridade daquele item. E aí você começa a ter essa lista. Como você já tem o item, o valor e a prioridade, você começa a ver aquilo que realmente é importante para o seu negócio e o quanto você precisa muitas vezes para iniciar aquele negócio. E como você vai saber o quanto você precisa? Com os itens de alta prioridade, aquilo que você necessita realmente para dar o start no seu negócio. Como que você vai iniciar uma barbearia se não tem a máquina, se você não tem a tesoura, se não tem uma cadeira, um espelho? São coisas essenciais. Então, você consegue, por meio dessa lista, já saber o básico que você precisa para iniciar esse negócio. Então, você vai construindo um planejamento. Então, o primeiro passo é essa lista de investimentos e itens, bens a serem adquiridos. O item, valor e prioridade. Lista por ordem de prioridade. O que eu devo comprar primeiro? Beleza, coloca aqui, de repente, a cadeira. Aí coloca o valor dessa cadeira. Então eu vou trabalhar, vou destinar o meu dinheiro para a compra dessa cadeira. Se vai ser parcelado, se vai ser à vista, é outra história. Mas eu tenho que ter claro ali. Até para eu não me esquecer, até para eu poder me planejar melhor essa compra. Entendeu? E eu ver o quanto de dinheiro realmente eu vou precisar destinar para esse negócio. Então faz hoje a lista, depois passou alguns dias, avalia se você não esqueceu de nada, se de repente algo que você colocou lá talvez nem seja tão importante assim. Então faz essa lista inicialmente. E aí depois dessa lista, você vai para a parte de custos e despesas. Como eu falei, os custos estão relacionados à prestação do seu serviço e despesa está relacionado ao funcionamento do seu negócio. É uma despesa que você precisa ter no seu negócio, mas não está relacionado ali à prestação do seu serviço especificamente, tá? Então vamos lá. Investimento é coisa que eu vou adquirir para me dar retorno a longo prazo, o custo é aquilo que eu vou usar para prestar o meu serviço e a despesa, muitas vezes, as coisas que eu preciso ter no meu negócio, mas ela não está relacionada direto ao atendimento que eu tenho ao cliente, à barba que eu faço ou o corte de cabelo. E aí é legal eu começar a listar possíveis custos e despesas que eu vou ter. No caso da barbearia, custos, a navalha que eu já citei, a pomada, né, que passa no cabelo, alguma coisa que ele usa e muitas vezes vai acabar ali no prazo de um mês, ele vai ter que repor e tá ali para ele fazer a barba, cortar o cabelo e logo ele tem que repor aquilo ali, matéria-prima de certa forma, né, os insumos que ele usa para atender os seus clientes, isso vai ser o custo, a mão de obra de certa forma é um custo, tá? E essas coisas que você começa a listar. Lista quais são os seus possíveis custos para você ver o quanto de repente no mês você vai ter que desembolsar, né? Então, lista os custos e entra também nas despesas. A gente não falou muito, não trouxe muitos exemplos aqui do que seriam as despesas e agora eu vou trazer alguns exemplos. Aluguel. O espaço que você alugou, que daí você vai pagar todos os meses ali, isso é uma despesa. É uma despesa que você precisa pagar para manter o seu negócio funcionando, mas não está relacionado direto ali à prestação do seu serviço. A mesma coisa o marketing. Você destina uma verba ali para investir em tráfego pago, fazer uma propaganda do seu negócio, isso entra como uma despesa. O salário da pessoa que vai ficar atendendo ali no WhatsApp, secretária ou um atendente que você vai ter, entra como despesa. Então é importante ter essa separação porque um erro muito comum que as pessoas às vezes começam a cometer realizando um planejamento é colocar o custo e despesa nos investimentos. Ah, o aluguel que eu vou ter de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, coloca na lista lá dos investimentos. Não é um investimento. É uma coisa que as vendas, os atendimentos que você tiver, os cortes de cabelo, as barbas, é essas coisas que vão pagar os custos e a despesa. O investimento é o que você vai desembolsar para iniciar aquele negócio. É um valor que você vai investir. O custo e a despesa vai ser pago pela prestação do seu serviço, pelo resultado que você gerar no seu negócio. E não uma coisa que você vai desembolsar, uma coisa que você vai investir no aluguel. Eu vou investir no marketing. De certa forma, a gente está investindo no marketing, mas eu não vou investir, por exemplo, no salário da pessoa que vai atender as pessoas no WhatsApp, que vai recepcionar o pessoal na barbearia, que vai fazer a limpeza, entendeu? E quando a gente constrói, né, essa visualização,
do que é investimento, o que é custo, o que é despesa. Nos custos e despesas você pode ser bem simples ali, coloca o item, coloca o valor, vai listando ali o que são possíveis custos, o que são possíveis despesas, o valor mais ou menos ali. Se eu vou comprar tantas pomadas para ter ali no meu salão, quanto geralmente eu vou gastar com isso? Um aluguel aqui na minha região, na minha cidade, quanto que é um aluguel? Eu vou destinar já uma verba inicialmente para parte de rede social, tráfego pago, não vou. Define ali, vai definindo valores, vai colocando no papel, vai brincando com os números para você começar a entender como que eles agem a cada coisa que você adiciona, a cada coisa que você tira, como que fica, tá? E então, um pouco do que eu falei foi o que eu construí aqui, né? A parte dos investimentos, a parte dos custos e das despesas, né? Aí depois de você fazer tudo isso, você consegue inclusive ter uma noção ali do resultado do seu negócio. E aí o resultado do seu negócio, você vai saber como? Primeiro, o faturamento que você teve. Quantas barbas você fez no mês, quantos cabelos você cortou, quantos procedimentos você teve ali, atendimentos no geral. Então, tudo que você vender, receber ali no mês é o seu faturamento, né? Vamos simplificar aqui. Eu nunca atendi, não sei como vai ser. Coloca um valor ali estipulado, faz uma continha. Eu pretendo atender tantas pessoas ou vender tantos produtos. O preço vai ser mais ou menos esse. Se eu atender uma pessoa, é tantos que eu vou ganhar. Se eu atender 10 pessoas no mês, é tantos. Se eu vender 50 produtos no mês, é tantos que eu vou faturar. Faz essa continha básica e vai brincando com os números e vai sempre num cenário conservador ali do faturamento. Vê se num pior dos casos, no mínimo ali de produtos, serviços que você prestar, mais para baixo possível, ele paga os seus custos, paga as suas despesas. Se pagar, um ponto bem positivo, porque você está trabalhando num cenário muito conservador e já está dando certo, já está dando lucro. Então pode ser um negócio que seja bem interessante para você. E a conta que a gente vai fazer é o seguinte: é faturamento, como eu falei, menos os custos que você tem, menos as despesas. O que sobra aqui, o resultado final, é seu lucro líquido, de forma bem simplificada, que foi o que eu desenhei aqui, né? Faturamento, menos os custos, menos as despesas, a gente chega no lucro líquido. E aí dá para a gente ter uma ideia do quanto eu posso realmente ganhar com esse negócio. E se a gente pegar ainda o lucro líquido e dividir pelo valor que eu investi, como que eu vou saber o valor que eu investi? Eu vou lá na minha lista, pego lá as coisas que eu fui comprando, os valores que eu paguei e vou pegar o meu lucro e dividir pelo investimento. Eu consigo saber o retorno, a rentabilidade desse negócio que eu estou pretendendo abrir, que eu estou fazendo os cálculos, estou planejando. Aí tudo isso vai me dar um pouco mais de clareza sobre os números do negócio. Eu entendi agora que investimento é uma coisa, custo, despesa é outra, são coisas separadas. O meu faturamento, ou seja, as minhas vendas, meus atendimentos, minha prestação de serviço ou a venda dos meus produtos é que vai pagar os custos e a despesa. E eu não vou ter que desembolsar alguma coisa. Talvez inicialmente você tenha que tirar às vezes do seu bolso o aluguel para você começar, né? Vou iniciar o atendimento num lugar do qual eu vou precisar alugar para começar a montar o lugar. Aí sim a gente vai tirar do nosso bolso. Mas a ideia é que a própria atividade ali do negócio, conforme eu vou vendendo, vou atendendo, ele vai pagar as despesas, vai pagar os custos, né? Para ser um negócio que ele gere lucro, para ser um negócio que coloque dinheiro no seu bolso. Porque uma coisa que as pessoas confundem também, as vendas, o faturamento, elas já imaginam que é o que ela está ganhando no negócio. E vocês viram aqui que não é verdade. Porque se numa barbearia, como era o nosso exemplo, a pessoa fez lá todo o investimento na barbearia, fez a parte de móveis, né, planejado ali, montou uma coisinha bonitinha, espelho, cadeira boa, tem o lavatório para o cabelo, montou um espaço legal. Então, uma grana foi investida naquilo ali. Aí, beleza, chegou o cliente lá, o barbeiro atendeu, usou uma navalha, usou de repente um papel ali para alguma coisa, usou também pomada, todas essas coisas que são custo, todas essas coisas vão dinheiro para adquirir. Então, ao atender um cliente, se ele vai te pagar R$ 50, os R$ 50 não é o seu ganho. Porque para ganhar esses R$ 50, você usou uma navalha, que vamos colocar aqui, custa R$ 10.
Você usou a pomada que custa 5, mais o papel que custa 5 também. Então, ao todo aqui foi 20. Então, os 50 reais que você ganhou, na verdade, não é 50 reais de lucro. Se a gente fosse tirar um lucro bruto aqui, seria 30 reais. Esses 30 reais que sobrou é o que vai pagar daí as suas despesas, ainda não é o seu lucro final. Porque no cálculo ali do resultado que a gente mostrou aqui, primeiro é faturamento, ou seja, os 50 reais ali que você vendeu, menos os custos, os 20 reais ali, pomada, a navalha e também o papel. Aí vem as despesas. Pô, esse cliente, ele veio até nós aqui, de repente, através de investimento que a gente fez em marketing. Então tinha uma despesa ali nesse mês de 100 reais com o marketing. Pô, eu recebi 50, tenho 30 depois de tirar meus custos, mas só que agora, nas despesas aqui, foi 100 reais para o marketing. Então já estou 70 negativo, preciso atender mais clientes para se pagar esse marketing. E mesmo assim, os clientes novos que chegar vão ter custos. Então é importante ter essa clareza, abrir a cabeça, porque as pessoas muitas vezes acabam cometendo erros antes de abrir um negócio e quando abrem, porque não planeja, não entende minimamente da parte financeira, e eu acho que isso é um grande problema que as pessoas enfrentam. Às vezes ela entende muito bem do setor que ela vai atuar, ela entende do produto que ela está vendendo, é um excelente profissional, um barbeiro, médico, dentista, só que eles são bons no ofício deles, no que eles aprenderam de fato a fazer, no que eles se profissionalizaram, que é ali a atividade que ela exerce. Dentista, o médico, o barbeiro, corta muito bem cabelo. Só que muitas vezes, a imensa maioria, ela não é instruída sobre a parte financeira. E para pensar, independente da profissão que você está, você vai lidar com dinheiro e não é instruído sobre isso. E você precisa aprender. Da mesma forma que você precisou aprender sobre a sua área para atuar, para conseguir ser um bom profissional, você vai ter que entender sobre a parte financeira para você também ganhar dinheiro, para você ter um resultado bacana no seu negócio. E não é só uma questão de, mas eu já tô com a minha empresa, eu tô começando meu negócio, já tá dando dinheiro. Não é uma questão de já tá dando dinheiro, já tô ganhando, para mim tá bom isso daqui. Não é sobre isso, é uma questão que às vezes você poderia ganhar muito mais com o mesmo trabalho que você está tendo hoje. Mas o que falta é essa clareza sobre os números, falta você ter um planejamento financeiro, falta você olhar para os números e ter essas reflexões que a gente foi tendo aqui. Então é importante para você começar a desenvolver o seu negócio, entender essas questões. Eu trouxe aqui coisas bem básicas, mas que já abre a cabeça. Essa separação de investimento, custos e despesas, pô, já é um divisor de água se você aplicar isso no seu negócio. E esses 3 passos aqui, né, dessa separação, pode parecer um passo simples. Para mim, que sou da área financeira, formado na área, tenho diversos empresários, coisas do tipo, mas essas pessoas não fazem isso. E se fizessem, já resolveria ali 90% dos problemas, aumentaria muito mais o resultado. E por isso que eu estou dando esse conselho para você que vai iniciar o seu negócio, porque muitos iniciam sem ter isso aqui. Acaba dando certo muitas vezes, mas o risco que eles correm, às vezes é muito significativo. E você só vê muitas vezes aquele que dá certo, né? A gente só fica com o histórico positivo, né? As pessoas, às vezes, quando dá errado, às vezes você nem vai saber, porque a pessoa nem vai contar, às vezes, que tentou e não deu certo, né? Por, às vezes, uma questão de vergonha, de se sentir mal pela falha que teve, a frustração, né? Então, o cemitério dos perdedores ou das coisas que deu errado, ele é silencioso. E por isso que é importante que para você abrir seu negócio, para você começar a desenvolver algo ali que vai ser mais seguro, vai gerar mais resultado, esse caminho aqui desse planejamento financeiro já vai te auxiliar bastante. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha entendido tudo aqui. Caso você tenha ficado com uma dúvida, manda aqui nos comentários, vamos conversando, a gente vai se ajudando. E aproveita para deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e enviar esse vídeo para quem está pensando em abrir um negócio, para um amigo que você sabe que tem negócio, às vezes está